Olá, eu sou o professor Américo Cunha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e esse é um vídeo de divulgação científica voltado para alunos de ensino fundamental e ensino médio, que é uma das atividades do programa Jovem Cientista do nosso estado, da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar de inteligência artificial, o bem, o mal e o futuro, ou seja, coisas boas, coisas ruins associadas à IA e algumas perspectivas de futuro. Inteligência artificial é o assunto do momento. Certeza que quem está assistindo esse vídeo já ouviu falar nisso, ou no telejornal, ou já leu na internet sobre isso, ou em alguma conversa com amigos. E talvez a principal razão para esse assunto estar tão em voga nos últimos anos, especialmente no último ano, em 2023, é o surgimento dos assistentes virtuais, chatbots que você conversa, como o ChatGPT. Esses assistentes são bem impressionantes, são bem legais, mas eles não são a única revolução que a inteligência artificial propiciou nos últimos anos. Tá? Eu vou falar de mais algumas aqui. Uma, por exemplo, é o desenvolvimento de veículos autônomos, veículos que dirigem sozinhos, como nessa figura aqui. Vocês estão vendo aqui uma pessoa ali dentro do carro lendo alguma coisa num tablet e não tem um volante ali, né? O carro está dirigindo sozinho. Isso parece tecnologia futurista, mas não é, já existe. Tá? Nos Estados Unidos tem carros que dirigem sozinhos já rodando na rua. Na Europa também. Em muitos países isso ainda é algo que está em teste, não está em uso amplamente, esses carros não podem rodar em qualquer lugar, mas é uma tecnologia que já existe, ela está em fase de maturação, tá? Ela não está 100% madura ainda, tem muitas coisas relacionadas à segurança que ainda precisam ser aprimoradas, mas daqui a 10 anos, eu diria que no primeiro mundo, nos países mais ricos, de certo que a maioria dos carros vão dirigir sozinhos, e em países em desenvolvimento, como o Brasil, em uma década, certamente a gente vai ter muitos desses veículos rodando por aí, e talvez em 2 décadas, todos. Em 3 décadas, eu tenho certeza que no mundo inteiro ninguém mais dirige, exceto talvez por hobby ou esporte. Tá? Mas como forma de se locomover, os veículos não terão mais pilotos humanos. Outra área que foi muito beneficiada pelos avanços da IA na última década é a área de visão computacional, que talvez pelo nome vocês não conheçam, mas eu tenho certeza que vocês conhecem. Visão computacional é uma disciplina que tenta, a partir de mídias digitais, como imagens, vídeos, áudio, reconhecer padrões. Por exemplo, quando você tem no seu celular um aplicativo que você bota ele para ouvir uma música que está tocando, e ele te diz que música é essa, quem é o artista, isso é um problema de visão computacional que ele está resolvendo. Quando você tem um sistema de segurança no seu celular que lê o seu rosto, reconhece que você é o dono do celular e desbloqueia ele, isso é uma aplicação de visão computacional, tá? Reconhecimento automático de digitais e outros avanços desse de reconhecimento de padrões que vocês viram nos últimos anos são avanços na área de visão computacional e muitos deles, os principais deles, foram propiciados pela inteligência artificial. Uma outra aplicação muito interessante, e dessas aqui eu confesso que é a minha favorita, é a robótica. Mas não robótica digital, como a chatbots, robôs clássicos mesmo, robôs como uma máquina que anda. Há 10 anos atrás era impensável você ter um robô dando piruetas, como você tem hoje em dia. Aqui eu estou mostrando uma foto dos robôs da Boston Dynamics que fazem isso. Se vocês não viram ainda um vídeo na internet sobre isso, eu recomendo que procurem robô dando cambalhota, que vocês vão achar esses robôs aqui, dando cambalhota, dançando, correndo, fazendo algumas coisas que até a maioria dos seres humanos não conseguem fazer. Tá? Algo impensável 20, 10 anos atrás. Agora, com todos esses avanços, a pergunta que fica é: será que realmente a inteligência artificial é inteligente? E a resposta é não, não é. Tá? Por que não é? A inteligência biológica, a nossa inteligência, ela tem uma coisa ainda que a IA está muito longe, ela é multitarefa. Ela consegue fazer uma quantidade muito grande de tarefas muito bem feitas.
tá? Vocês conseguem correr, conseguem dançar, conseguem ler, conseguem escrever, conseguem jogar futebol, conseguem nadar. Essas inteligências artificiais são muito boas em executar uma única tarefa. A gente ainda está muito longe de uma inteligência artificial multitarefa ou universal que faça qualquer tarefa. Quanto a uma inteligência universal, existem até questionamentos se isso realmente é possível, tá? Mas a gente, se for, não é uma coisa que talvez a gente veja em vida. O que eu quero mostrar para vocês agora é o mecanismo matemático, como é que são esses algoritmos de inteligência artificial. Isso envolve uma matemática mais desenvolvida, bem mais pesada do que a que vocês estudam na escola. Então, eu não vou conseguir dar detalhes técnicos muito profundos, mas uma visão geral eu acho que eu consigo dar. Tá? O objeto matemático mais utilizado nesses algoritmos de inteligência artificial são chamadas redes neurais artificiais, tá? Que, em certa medida, elas imitam uma rede neural do cérebro humano. Mas um avião, ele também imita um pássaro no sentido, ele tem asas. E ele voa por conta do efeito Bernoulli, que é o mesmo efeito que faz pássaros voarem. Mas ninguém em sã consciência vai dizer que um avião voa da mesma maneira que um pássaro. Tá? Uma rede neural artificial imita o cérebro humano, mas ela não funciona igual a um cérebro humano. Tá? Vou explicar aqui de maneira breve como é que uma rede neural artificial funciona. Tá? Uma rede neural passa por um certo processo de treinamento antes dela ser usada em qualquer tarefa. Nesse processo de treinamento, você vai ensinar ela a como realizar uma certa tarefa. E isso passa por você ensinar ela quando ela está executando a tarefa de maneira correta e quando não, e ela vai se aperfeiçoando, ela vai aprendendo, e depois de você fazer isso com ela algumas milhares de vezes, alguns milhões de vezes, alguns bilhões de vezes, ela está tão treinada a executar aquela tarefa que muitas vezes ela já faz aquela tarefa melhor do que um ser humano, tá? E depois que ela está treinada, você usa ela no cotidiano da sua aplicação. De uma maneira não técnica, é isso que um objeto desse faz. Agora, eu quero dar uma visão um pouquinho mais técnica. Essa rede neural artificial, ela tem objetos que se chamam neurônios e tem objetos que se chamam sinapses, como a rede neural humana. Mas os neurônios de um organismo vivo, de um animal, são células e as sinapses são impulsos elétricos ou químicos que uma célula envia de uma para outra para se comunicar. Aqui, os neurônios são representados por essas bolinhas e as sinapses por essas setas. Mas o que está encapsulado nesses objetos aqui, nesses neurônios, nessas setas, são números, tá? Uma rede neural artificial, ela, em certa medida, é um pacote gigantesco, ela trabalha com um pacote gigantesco de números, tá? De uma maneira mais técnica, ela é uma função. Vocês aprendem na escola o conceito de função, né? Uma função é uma regra que você associa elementos de um conjunto em outro. Por exemplo, eu posso ter uma lista de pessoas no primeiro conjunto e uma lista de times de futebol no segundo conjunto e a função associa o quê? Ah, eu dei o João de entrada na função e diz o João é botafoguense. Ah, eu dei a Maria de entrada nessa função e a função diz a Maria é tricolor. Tá? Vocês estão mais acostumados na aula de matemática a lidar com funções numéricas, né? Funções que você bota um conjunto de números de entrada e ela te retorna. Você bota um número de um conjunto numérico de entrada e ela te retorna um número num outro conjunto numérico como saída. Por exemplo, você tem a função f de x é igual a x ao quadrado. Então você bota o número 2 de entrada e ela vai te retornar o número 4. Essa ideia de função, vocês na escola vêm com uma única entrada, mas não é difícil pensar que eu posso ter uma função com 2 entradas, com 3 entradas, com 10 entradas, com 170 bilhões de entradas, tá? A ideia é a mesma. Você vai botar 170 bilhões de números de entrada, vai pegar um ou vários números de saída. Uma rede neural artificial é isso, é uma função que recebe muitos números de entrada e retorna muitos números de saída. Ela recebe todos esses númerozinhos que estão encapsulados nesses neurônios amarelos aqui de entrada e retorna os números que estão encapsulados nesses neurônios laranjas de saída, tá?
E o processo de aprendizado é o quê? É, de certa forma, otimizar os números que não estão nos neurônios, mas sim nas sinapses. As sinapses também têm números, e você vai, de alguma maneira, modificar esses números de modo que a tarefa que você quer que essa rede realize seja feita de maneira mais acurada, tá? Se você está usando essa rede, por exemplo, para colocar um áudio de entrada e dizer que é um artista que está cantando na saída, você vai regular esses números, né, de maneira que ela acerte mais, tá bom? Isso é um processo de otimização e usa técnicas de matemática mais avançada, como cálculo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma rede neural em ação, tá? Essa minha rede neural está sendo usada para classificar objetos. Eu dou a imagem de um objeto como entrada e ela me diz na saída o que é esse objeto, tá? Vocês estão vendo aqui em cima uma ilustração do processo de treinamento. Eu estou dando várias imagens de entrada aqui e essa rede neural está me retornando o quê? Está me retornando um rótulo para cada imagem. E vocês estão vendo aqui, em alguns casos, ela está acertando, em outros ela está errando. No caso do pássaro, ela acertou. No caso do gato, ela acertou. No caso da tartaruga, ela acertou. Do peixe, ela acertou. Agora, ela disse que o cachorro é um lobo. Ela disse que o elefante é um leão. Ela disse que o macaco é um homem. Então, ela errou nesses casos. O que você faz é penalizar ela. Você diz, ó, oh, você errou isso aqui. E o processo, aquele processo de girar, de regular os números nas sinapses, vai acertando isso. Depois de errar algumas vezes, ela passa a errar muito pouco depois de um bom treinamento. E uma vez que ela esteja treinada, eu posso dar aqui uma imagem diferente das que eu dei antes e usar ela para ela me dizer que objeto tem nessa imagem, e aqui eu estou dando um cachorro diferente daquele, aqui eu dei um cachorro cinza, aqui eu estou dando um cachorro num tom mais amarelado, e ela está me dizendo, é um cachorro, tá bom? Agora, no mundo em que a gente vê muita coisa sendo feita por IA, e com uma tendência de muito mais coisas ainda serão feitas, muitas outras coisas serão feitas por IA nos próximos anos, surgem insinuações de, olha, a gente está começando a ir por um caminho que é perigoso, que vai surgir um exterminador do futuro. Será que um mundo cheio de IA tende a isso aqui? Eu diria que é muito pouco provável que a gente veja esse tipo de futuro aqui acontecendo no nosso futuro, tá? Isso é um filme de ficção muito legal, gostava muito desse tipo de filme quando eu era adolescente, mas não acho que eu vou ver algo nesse sentido acontecer, nem vocês. Agora, algo nesse sentido aqui, eu acho que é muito provável você ter algoritmos de inteligência artificial roubando alguns empregos, tá? E algo que eu vou querer discutir um pouco mais com vocês agora nessa parte final da apresentação. Eu elenquei aqui algumas perguntas que são perguntas-chave hoje a serem respondidas segundo qual caminho o desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial vai tomar. Aqui diz algumas perguntas estão relacionadas a desafios, outras a como lidar com esses desafios, outra o que eu tenho que fazer para viver num mundo que tem IA em toda parte. Tá? Eu, nem ninguém tem respostas completas para essas perguntas, eu diria. Tá? Eu acho que muitas dessas perguntas têm respostas parciais, eu vou dar respostas parciais a todas elas, mas respostas completas eu acho que ninguém tem ainda. E uma razão para isso é que esse é um campo tão dinâmico, que muda tanto, que talvez você tenha uma resposta bem completa para isso hoje, mas daqui a 2 semanas surge alguma coisa que torna essa sua resposta incompleta e você vai ter que pensar novamente nessa questão à luz do novo avanço de inteligência artificial. Tá? Primeira pergunta, quais são os desafios e preocupações associados à IA? Há desafios de natureza técnica, outros de natureza jurídica, muitos desafios de natureza ética. Tá? E outros, que seriam os desafios técnicos? Principalmente fazer IA resolver problemas que ela não resolve hoje. Desafios de natureza jurídica,
quando você usa IA para fazer alguma coisa que pode ser potencialmente perigoso para uma pessoa, quem é o responsável? Tá? Se você tem um carro que se dirige, esse carro atropela alguém, quem é o responsável? É o dono do carro? É a montadora? É quem? O funcionário da montadora que programou aquele algoritmo? Quem é isso? Quem é o responsável por isso? Muitos desafios de natureza ética. Imagine que a IA possa fazer alguma coisa que pode ser considerado moralmente não aceitável. Se ela é porque ela pode fazer que nós devemos programar ela para fazer, é um algoritmo, entendeu? Ou certos estereotipos que a gente tem internalizado, e é muito difícil uma pessoa não ter certos vieses, preconceitos, dependendo do ambiente onde ela cresceu. Como que a gente programa um algoritmo de inteligência artificial para não reproduzir esse tipo de preconceito? É um desafio de natureza ética, tá? Muito importante e que tem que ser considerado no avanço dessa tecnologia, tá? Não há desafios só de natureza técnica, de visão computacional, de aprendizado estatístico, de algoritmos matemáticos, tá? Há desafios de natureza mais humanística também no desenvolvimento da IA. É uma mensagem-chave que eu queria deixar para vocês. Como a IA está transformando o mercado de trabalho? Olha, tem aspectos positivos e negativos. Está proporcionando um grande ganho de produtividade. Por exemplo, para eu fazer essa apresentação, parte do conteúdo eu usei o ChatGPT para me ajudar a produzir, tá? E ele me deu algumas ideias que eu demoraria muito para pensar sozinho ou talvez nem pensasse. Então, e acelerou muito o tempo de digitar essas coisas. Então, é muito bom nesse sentido. Redução de risco para humanos, por exemplo. Você tem aqueles robôs lá que já dão pirueta. Imagina que você tem um acidente numa usina nuclear e que tem uma sala que está com níveis de radiação que é mortal para qualquer ser humano. Um robô desse pode entrar lá e desligar o reator, por exemplo. Então, uma aplicação maravilhosa nesse sentido. Agora, trouxe também ameaça para muitos empregos. Tá? Existe um risco real, e eu diria que é mais que um risco, isso vai acontecer. Eu não sei dizer quantos empregos vão ser eliminados por inteligência artificial, outros vão surgir também, mas eu não creio que a quantidade de empregos novos que essa área vai criar vai repor a quantidade de empregos que ela vai eliminar. Tá? Então, isso pode causar um problema social, tá, muito grave. Perda de emprego em massa, você criar uma massa gigantesca de desempregados, cria problemas sociais de miséria, violência. Então, a gente tem que discutir essa questão. Qual o papel da requalificação e adaptação profissional diante dessas mudanças? O que eu diria se você não souber o básico de inteligência artificial, você não é mais um profissional competitivo para o mercado de trabalho como um todo, de maneira geral. Pode ter um emprego ou outro onde isso não seja necessário, um emprego que vai durar por muitas gerações, mas na maioria dos empregos, se você não souber isso, eu diria que você está despreparado para o mercado de trabalho do futuro. Tá? Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 esse ano. Então, quando eu tinha 10, 12 anos, estava surgindo uma coisa que era em massa, que era computador pessoal. Tá? Computador já existe há muitas décadas, mas o computador pessoal estava se popularizando naquilo. Isso era meio dos anos 90. Surgindo os sistemas operacionais gráficos, que estavam tornando o computador mais amigável. E se dizia naquela época, se você não souber informática, você não vai arrumar emprego no futuro. E isso é uma realidade hoje. Tá? Isso eu estou falando de algo de 30 anos atrás que eu vi acontecer. Se você não sabe usar um computador, não sabe usar o Word, não sabe usar o Excel, você não está em vantagem para arrumar um emprego na maioria dos empregos de hoje em dia. Tá? A mesma coisa vai acontecer com a inteligência artificial. Quais são as implicações éticas da IA na educação, trabalho e na vida cotidiana? Tá? O uso massivo desses algoritmos aumenta a preocupação com uma série de coisas, com plágio, segurança, segurança no sentido, se um algoritmo desse machucar alguém, existe esse risco, tá? Privacidade nos dados.
Você tem muitas inteligências artificiais hoje coletando dados de pessoas e acabam coletando informações sensíveis. Se você está conversando com um chatbot, você pode revelar coisas sensíveis da sua vida. E se ficasse ali no chatbot, beleza, mas no fundo você está dando essa informação para a empresa que é dona do chatbot. Tá? E isso pode ser usado de diversas maneiras para você. Pode ser usado para tentar te vender um produto, tá? E há discussões éticas de o quão válido isso é ou não. Ou, num pior cenário, se essa informação cair nas mãos de uma pessoa mal intencionada, pode ser usado até para tentar te manipular, manipular politicamente, manipular psicologicamente, tá? Então, tem questões de privacidade seríssimas que surgem com isso. Eu já falei também da questão ética de treinar as IAs para não propagar preconceitos. Você tem uma preocupação também desses algoritmos enviesados, com um certo tipo de preconceito que estava embutido nos dados de treinamento deles, ou na visão de mundo da pessoa que treinou aquele algoritmo, e o uso massivo disso propagar essas visões e causar discriminação em massa. Então, tem questões éticas relacionadas a todos esses tópicos que eu listei. A pergunta talvez mais difícil aqui é como é que a gente pode lidar com essas questões. Não há uma fórmula geral, na minha opinião. Tem questões de ordem social que devem ser discutidas, talvez no parlamento, tá? Nas escolas, mas sobretudo no parlamento para ter leis que regulam isso. A gente aceita que a faça nesse país, isso a gente não aceita. Tem outras questões que são de natureza pessoal, cada um vai enxergar de uma maneira distinta. Eu diria, tem que cada um buscar uma resposta para isso, mas eu não tenho uma resposta geral para essa pergunta, tá? E a última pergunta que eu deixo é como é que a gente pode preparar os estudantes e profissionais do futuro para aproveitar os benefícios da IA e enfrentar os desafios que ela apresenta? Na minha visão, é ensinar os fundamentos de IA já nas escolas, desde muito cedo, tá? É uma maneira, eu não sei se é a melhor, mas é uma que eu consigo enxergar. O que eu posso recomendar para vocês, futuros profissionais? Se familiarizem com tecnologias baseadas em IA. Isso não vai ser um diferente. No ano de 2024 que a gente está, você saber bem isso é um diferencial profissional. No ano de 2034, certamente, isso é o mínimo que você tem que saber para ser um profissional qualificado em muitas categorias. Tá? Não vai ser mais um diferencial. Como saber usar um computador hoje é algo básico, saber usar essas ferramentas vai ser algo básico na próxima década. Tá? E como é que eu posso me aprofundar mais nisso? Estudo os fundamentos. Claro que tem diferentes formas de estudar isso. Se você é um profissional da área de exatas, eu diria que você tem que ir para a matemática disso. Se você é um profissional da área de humanas, existem descrições alto nível, que não envolvem matemática, que descrevem perfeitamente o que essas coisas estão fazendo, é o que eu tentei fazer aqui nesse vídeo. Tá? Expliquei que existe um processo de aprendizado no treinamento da rede neural, não precisei botar as equações que estão por trás disso. Então, estude os fundamentos disso e de acordo com o seu perfil. Se você é alguém mais matemático ou menos matemático, tem descrições aprofundadas disponíveis. Tá? O que eu acho que é preciso fazer? Revisar com urgência as grades de ensino, tanto no ensino fundamental, no médio e no superior. Tá? No ensino superior, que é onde eu atuo e tem mais vivência, eu poderia dizer que é preciso, talvez, dar menos cursos de cálculo e mais cursos de álgebra linear, de otimização, de probabilidade e estatística. Tá? Se você é um aluno de ensino médio, certamente já deve ter ouvido falar de probabilidade e estatística. Isso é algo que eu acho que vocês têm que estudar mais a fundo. Os alunos de exatas, que têm interesse em uma carreira de exatas, mas profissionais que têm um interesse em outras áreas biológicas, humanas, também deveriam estudar estatística, tá? Estatística, os elementos fundamentais de estatística são acessíveis a qualquer estudante de ensino, bom estudante de ensino médio, tá? Não é difícil assimilar as ideias básicas, não. Você não precisa ir numa matemática mais profunda para isso. E eu volto a ressaltar, discussões no Congresso Nacional, já estão acontecendo discussões nisso, mas muito incipientes, ao meu ver. Eu acho que algumas questões de regulação quanto ao que se pode e o que não pode usar isso, principalmente para a geração de
notícias falsas, conteúdo danoso, isso já deveria ter uma legislação. Alguns países já passaram legislação nesse sentido, a gente está para trás nesse sentido. Outros problemas que vão surgir não são tão dramáticos de achar, a gente tem que discutir eles de antemão. Conforme esses problemas forem surgindo, a gente vai discutindo no Congresso, passando legislação que regule isso. Tá? Mas tem em mente que o Congresso vai precisar se debruçar nessas questões continuamente por muitos e muitos anos ainda, é importante. Tá? Então, eu recomendaria, se vocês têm acesso aos seus representantes no Congresso, cobrem eles nesse sentido. Para fechar, eu deixo de sugestão para vocês uma leitura. Ano passado eu escrevi um texto de divulgação científica na revista Questão de Ciência sobre como inteligência artificial pode ser usada para o mal na geração de notícias falsas. Tá? Se vocês tiverem interesse, aqui tem um QR Code onde vocês podem acessar esse texto e eu recomendaria a leitura. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a FAPERJ pelo programa Jovem Cientista do nosso Estado, que dá um apoio muito importante ao nosso grupo de pesquisa, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau!